Gente, eu vou lavar uma loucinha aqui, conversar um pouquinho com vocês sobre esse documentário que eu assisti. Eu coloquei aí pra vocês, né? Esse da YouTuber. Já vem. Então, gente, esse documentário chama Um Diabo na Família, a história de Ruby Frank. E, na verdade, o canal dela era muito famoso. Eu lembro que eu seguia a família, as irmãs dela. Acho que só um irmão dela que não é o youtuber. Mas as irmãs delas todas eram youtuber também famosas. Eu também seguia a família. Na verdade, eu seguia a irmã dela. E aí, aquele negócio, né? O YouTube vai recomendando e aí você vai seguindo todo mundo. Fiquei tão impactada porque eu conhecia o canal. Eu acompanhava o canal dela. Não assim, regularmente, né? Alguns vídeos aleatórios, assim. E era inglês, né? Ela é americana. E na época, o YouTube ia recomendando. Eu acompanhava, na verdade, a irmã dela, que fazia muitos vlogs, assim, viajando, né? Eu gostava de ver. E também pela curiosidade de saber como funciona, né? A rotina de uma família americana. Deixa eu contar pra vocês, resumidamente, essa história. A Ruby Frank, ela era uma youtuber muito famosa, muito conhecida mesmo. Lá na época, tava muito popular os vlogs familiares, né? Que é vlog, né? O vídeo todos os dias. Então, teve uma época que deu um boom desses canais que mostravam a sua rotina, a rotina mesmo, o seu dia a dia. E geralmente esses canais postavam vídeos todos os dias, né? Postavam ali quase que em tempo real a vida. Aí que nasce o canal da Ruby, né? Na verdade, o nome do canal era 8 Passengers, 8 passageiros. Se eu não me engano, o primeiro vídeo, né? Eu não acompanho desde o começo do canal, mas pelo que eu vi nos vídeos que eu vi comentando o caso, né? E no próprio documentário mostra, o primeiro vídeo do canal foi ela revelando o sexo do bebê mais novo dela. Ela até então já tinha 5 filhos, estava grávida do sexto. Ela era uma mãe de 6, né? E era uma menininha. Ela revela, ela corta o bolo. É bem emocionante, é bem bonitinho esse vídeo. Ela cortando o bolo e ali na cozinha de casa mesmo, revelando para os irmãos que iam ter mais uma irmãzinha. E aí o canal, a partir desse vídeo, o canal começa a ficar bem popular e eles começam a... No documentário vai contando, né? Como que a ascensão, né, desse canal. Mas eu lembro que era uma época que tava fazendo muito sucesso os vlogs familiares. É bem na época da Flávia Kalina, na época que eu conheci a Flávia Kalina. Eu conheci em 2014, é bem nessa época. O canal dela é de 2015. E aí nasce o canal. E aí o canal faz muito sucesso. No começo do canal, ela mostrava o cotidiano e aparentemente era uma família normal, americana, religiosa, eles eram mormons. Uma família muito bonita. E aparentemente não tinha nenhum sinal ali de abuso, né? As crianças eram aparentemente muito bem cuidadas. Ela era uma mãe, aparentemente uma boa mãe. Tanto que no documentário mostra que o YouTube chegou a mencionar ela num Dia das Mães e fazer uma menção a ela representando todas as mães do YouTube. E no documentário mostra que para ela aquilo foi muito maravilhoso, foi melhor do que dinheiro, porque ela tinha uma necessidade muito grande de ser reconhecida como mãe. E a partir de um certo momento lá, não foi desde o início do canal, gente, a partir de um certo momento, ela começou a ter umas atitudes muito, assim, questionáveis, e o próprio público começou a questionar. Castigos excessivos às crianças, né? Eu vou mencionar só 2 deles, que um foi ela ter tirado a cama do filho e o filho ter dormido por 7 meses num porão, num puff, porque ele perdeu, segundo ela, alimentação, moradia, eram privilégios que as crianças tinham que fazer por merecer. E algumas atitudes ruins, as crianças, faziam eles perder esses privilégios. Então, ela deixou o filho por 7 meses sem dormindo num puff. E uma outra foi o almoço da criança de 6 anos, a filha dela de 6 anos, foi pra escola sem almoço. E a professora reclamou, a professora mandou mensagem, né, dizendo que estava preocupada, que a criança ia ficar o dia inteiro sem almoçar. E ela... Isso tem vídeo, tá? No documentário mostra ela falando em vídeo dessas coisas, gente. Essas coisas eram expostas pro público. A filha de 6 anos, ela mesma era responsável pelo almoço, em preparar o almoço. E como aquele dia ela esqueceu, era uma responsabilidade. Como ela negligenciou, a consequência natural era ficar sem comer o dia inteiro.
Isso ela falando, se justificando como se fosse a coisa mais normal do mundo. Então as pessoas começaram a questionar. O público começou a questionar. E ela tratou esses questionamentos como hate, como ódio. E seguiu o canal. Mas algumas coisas foram ficando muito evidentes e foram ficando muito estranhas. E o público, ela começou a perder seguidores, perder engajamento, perder dinheiro. E aí o documentário dá a entender que ela ficou um pouco abalada. O filho mais velho começou a dar alguns problemas de comportamento na escola. E aí nessa época ela procura um tratamento, uma terapia para o filho, mas ela queria uma terapeuta que tivesse a linha de pensamento dela mais rígido, né? E aí uma amiga indica essa coach, que é a coautora do crime, né? Que o documentário tá relatando. E aí uma amiga indica essa coach, aí essa coach entra na vida da Ruby e aí degringola tudo totalmente, a vida dela. Começa a virar uma gente surreal, uma coisa do outro mundo, o que aconteceu com essa família. É bem nessa época que ela começa a ter um problema com o filho mais velho, que ela procura terapia, né, ajuda pro filho. Mas não uma terapia no sentido, né, de aquela terapia que a gente conhece, né? No sentido de entender o que está acontecendo e resolver o problema. Não, uma terapia que consertasse o filho. Uma terapia que consertasse o mau comportamento do filho. É uma coisa assim, né, tão atual, né? Ela queria um terapeuta que tivesse aquela mesma linha de pensamento dela, rígida, né, dos castigos, de estar ali colocando os filhinhos na forma, né? Uma amiga dela indica essa Jodie, que é a coautora do crime, né, que o documentário traz. E a partir desse momento que ela conhece essa coach, gente, essa coach faz uma lavagem mental. E não foi só na cabeça da Ruby, foi da família toda. Nossa, é surreal o que acontece com essa família. Eu fiquei impactada porque eu lembro, a imagem que eu tinha dessa família era aquela imagem da família feliz. E o documentário mostra os vídeos brutos dos vlogs, né? Porque os vlogs a gente fala tanto isso, né? Que a gente vê a vida editada, que na internet a vida é editada, que não é aquilo ali. Mas você vê ali o vídeo bruto, a mãe, né? Ensaiando, pedindo para os filhos falar o que eles tinham que falar, a criança sem querer aparecer, e a criança fazendo sorriso forçado. É tão chocante, foi tão chocante. Nossa. E aí, nessa época, eu lembro que tinha muitas... começou a dar um boom no Brasil também. Das pessoas quererem ser youtuber, né? Tô falando de 10 anos atrás, gente. Hoje em dia todo mundo é famoso, todo mundo tem um canal, todo mundo tem uma rede social. Mas na época, não era. Tava começando. Então, pra você ter uma ideia, eu tenho um canal. Até hoje eu tenho, mas tá morto lá. Tá dormindo. Mas o meu canal era monetizado. Eu postava alguns vídeos lá e na época tinham outras regras, né? Hoje em dia é bem mais difícil e eu cheguei a monetizar o canal. Eu tenho muito carinho por essa época. Tenho muito carinho pelo meu canalzinho lá do YouTube. E era mãe de menininha, gente. Eu era mãe só da Mariana. Aí depois eu mudei porque eu fiquei grávida do Davi e já não era mais só mãe de menininha, né? Mas eu tenho muito carinho por essa época. Mas eu lembro que nessa época o YouTube começou a monetizar. E aí todo mundo queria monetizar o canal. E aí foi nessa época que teve o boom dos vlogs de família lá nos Estados Unidos. E aí chegou no Brasil também. Lá pra 2016, né? 2015, por aí. E aí eu já tinha algumas questões com isso, né? Em virar a renda da família, né? A exposição, não... Assim, cada um sabe até onde pode expor, né? E eu sei que muitas pessoas que expõem também não fazem assim de uma forma responsável, se é que dá pra fazer, né? De uma forma responsável. Mas eu sempre tive uma questão quando você atrela a sua renda à exposição das crianças, né? Porque a sua imagem, né? A minha imagem, posso fazer o que quiser com ela, posso me arrepender um dia, mas quem vai enfrentar as consequências sou eu. Mas quando trata de criança, né? Dos filhos, né? Que não escolheram estar ali. Só que essa história não é sobre a internet e a exposição, é um pano de fundo, né? Você vai ali assistindo, porque no documentário eles disponibilizam mais de 1000 horas dos vídeos brutos. Então a gente começa a entender como é que era a dinâmica, que não era tudo tão espontâneo assim, que não era tudo tão perfeito assim. E algumas cenas são chocantes, gente.
são chocantes. Eu até chorei em algumas, porque são pesadas, assim, no sentido de exploração mesmo da imagem da criança. E assim, é um documentário um pouco pesado, não sei se é, dependendo de como você tá aí psicologicamente, não sei se é recomendável pra assistir. Mas não foi só essa questão, né? Porque esse caso ele envolveu religião, ele envolveu essas coaches, essas gurus de internet, de maternidade. O que eu tenho visto muito é receitinha de bolo, gente. É uma receitinha de bolo, é um livro ou um curso, uma mentoria. E aquilo vai funcionar para todo mundo, porque funcionou comigo, então vai funcionar com todo mundo. E eu que trabalho com bebês, gente, que tenho especialização em neurodesenvolvimento e tenho uma prática, também tenho experiência, e eu sei que uma criança não é igual a outra. Então, esse vídeo aqui não é nem pra ensinar nada pra vocês. Eu tô tão meio assim com essa história da mentoria, de ginásio, porque todo mundo quer mentorear, todo mundo quer ensinar e ninguém quer aprender, né? Todo mundo quer falar e ninguém quer ouvir. Eu acho que é por isso que eu tô um pouquinho distante nesses últimos tempos da internet. É por isso que eu tô um pouquinho distante. Que a mãe tem um canal, você sabe, né? Sim. Algumas vezes vocês já apareceram, né? E o que você acha da exposição? Os pais que filmam as crianças, que mostram as crianças. Eu não gosto, todo mundo tem que ter sua privacidade, né? É, fala ali, ó. É legal. Adolescência, gente, batendo na nossa porta. Você não gosta, né? Você se incomodou alguma vez com a mãe? Com os videozinhos que a gente fazia na época? Não, Você gostava? eu gostava de fazer. Mas você não ia gostar se fosse todo dia, toda hora, né? É, isso aí também. Ou ia gostar? O quê? Ou ia gostar? Não, Não, né? eu fico com ciúmes do canal. Você fica com ciúmes do canal? É, Que a mãe ia dar muito tempo pro canal e ia dar pouco tempo pra você? isso aí. Ah, mas quem incentiva a voltar com o canal? Porque você posta pouco vídeo. Então você acha legal a mãe ter um canal, mas com a mãe. É, Eu aparecendo, eu falando com as pessoas, é isso? isso. Ah, entendi.